Naquela manhã, enquanto recolhia as roupas para lavar, senti algo estranho no bolso do casaco da minha nora. Dentro havia um pequeno envelope. Ao abri-lo e ver o que estava lá dentro, meu coração disparou. Sem pensar duas vezes, agarrei meus netos e fugi. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Nunca imaginei que minha vida mudaria tão drasticamente em um único dia. Meu nome é Maria Esperança, tenho 58 anos e sempre me considerei uma mulher comum. Viúva há 5 anos, moro na mesma casa há décadas, numa cidadezinha onde todos se conhecem pelo nome. Meu filho Ricardo casou-se com Mariana há 7 anos, e desse casamento nasceram meus 2 tesouros, Pedro, de 6 anos, e Clara, de 4. Mariana entrou na família como um raio de sol. Bonita, carismática, sempre disposta a ajudar. Nos primeiros anos, éramos como melhores amigas. Ela me consultava sobre receitas, pedia conselhos sobre as crianças e, aos domingos, vinha com a família para o almoço. Ricardo, meu filho, parecia ter encontrado a parceira perfeita. Mas há cerca de 1 ano, algo mudou. No começo foram pequenas coisas, ligações que ela atendia em outro cômodo, mensagens que apagava rapidamente quando alguém se aproximava, saídas repentinas sem explicação. Ricardo trabalhava muito, frequentemente viajava a negócios e talvez por isso não percebesse essas mudanças sutis. Naquela terça-feira, Mariana me ligou cedo. Maria, preciso de um favor. Ricardo está viajando e tem uma reunião importante hoje. Poderia ficar com as crianças? Vou deixá-los aí antes das 9. Claro que sim, minha filha, respondi sem hesitar. Ela chegou apressada, mal teve tempo de dar um beijo nas crianças. Vestia um terno elegante que eu nunca tinha visto antes e carregava uma pasta de couro que parecia nova. Volto à noite para buscá-los. Se precisar, me ligue, disse, já saindo pela porta. As crianças correram para o quintal e eu me pus a organizar a casa. Foi quando notei o casaco de Mariana jogado sobre o sofá. Ela sempre o usava, mesmo em dias quentes. Pensei em levá-lo para a lavanderia, já que estava com manchas na manga. Ao pegá-lo, senti algo rígido no bolso interno. Minha intenção era apenas verificar se havia algo que pudesse ser danificado na lavagem. Nunca fui de mexer nas coisas alheias, mas algo me impeliu a abrir aquele bolso. Minhas mãos encontraram um envelope vermelho, lacrado com cera. Era estranho, parecia algo oficial, mas não tinha nenhum selo ou identificação externa. A curiosidade me venceu e, com cuidado, quebrei o lacre. O que vi dentro daquele envelope fez meu sangue gelar. Havia várias fotos de Pedro e Clara, na escola, no parque, dormindo em casa. Todas tinham círculos vermelhos desenhados sobre seus rostos. Junto às fotos, um maço de dinheiro. Eu nunca tinha visto tantas notas de $100 juntas, e um papel dobrado com uma data e um endereço. Trêmula, desdobrei o papel. Uma caligrafia que eu não reconhecia informava: entrega dia 15/07, Terminal 3, 2 unidades, pagamento final à vista. Meu coração disparou. 2 unidades? Aquela data era dali a 2 dias. Sentei-me no sofá, tentando respirar. As vozes alegres de Pedro e Clara brincando no quintal contrastavam violentamente com o horror que aquele envelope sugeria. Não podia ser real. Talvez houvesse uma explicação. Talvez fosse algum trabalho de Mariana que eu não compreendia. Mas por que as fotos dos meus netos com aqueles círculos sinistros? Por que tanto dinheiro em espécie? Guardei tudo de volta no envelope e o coloquei no meu próprio bolso. Precisava pensar. Precisava de tempo. Tentei agir normalmente com as crianças durante o dia, mas minha mente estava em turbilhão. À noite, quando já estava escurecendo, escutei a campainha. Mariana estava na porta, elegante e sorridente como sempre. Mas agora, seu sorriso me parecia diferente, quase ameaçador.
Como foram as crianças hoje? Perguntou, entrando na sala. Ótimos, como sempre, respondi, tentando controlar o tremor na voz. Ela caminhou pela sala, olhando ao redor como se procurasse algo. Onde está meu casaco? Acho que deixei aqui de manhã. Senti um frio na espinha. O casaco estava pendurado no cabideiro, mas o envelope já não estava nele. Estava seguro no bolso interno da minha blusa. Está ali, apontei. Ia levá-lo para lavar, tinha algumas manchas. Mariana pegou o casaco rapidamente e verificou o bolso. Seu rosto mudou instantaneamente. Os olhos se estreitaram, a boca se contraiu. Por um segundo, vi algo que nunca tinha notado antes. Uma frieza calculista no olhar. Sogra, você mexeu nos bolsos do meu casaco? Não, apenas verifiquei se tinha algo que pudesse ser danificado na lavagem. Menti, sentindo a garganta seca. Ela me encarou por um longo momento, depois forçou um sorriso. Claro, onde estão as crianças? Precisamos ir. Chamei Pedro e Clara, que vieram correndo. Abracei-os com mais força do que o normal, como se pudesse protegê-los apenas com meus braços. Vovó, você está me apertando, riu Pedro. É porque a vovó ama muito vocês, respondi, engolindo as lágrimas. Mariana os apressou para o carro. Antes de sair, virou-se para mim. Maria, esqueci de mencionar. Amanhã vamos viajar, eu e as crianças. Ricardo nos encontrará lá depois. Uma viagem surpresa. Meu coração parou. Viagem? Para onde? Para a praia. As crianças estão precisando de férias, ela respondeu vagamente. Talvez fiquemos uma semana, talvez mais. Quando a porta se fechou atrás deles, minhas pernas cederam. Sentei-me no chão da sala, o envelope apertado contra meu peito. Tudo fazia um terrível sentido agora. A viagem repentina, o dinheiro, as fotos marcadas, a data. 2 dias depois. Não podia permitir. Não podia deixar que levasse meus netos para algum destino desconhecido. Mas o que eu podia fazer? Ligar para Ricardo? Ele estava em outro país. Para a polícia? Eles acreditariam numa senhora idosa contra uma mãe respeitável da comunidade? Eu precisava de provas, de ajuda. Com as mãos trêmulas, peguei o telefone. Havia apenas uma pessoa em quem eu podia confiar naquele momento. Meu irmão, Carlos, um ex-policial que morava na cidade vizinha. Se havia alguém que saberia o que fazer, seria ele. Carlos, preciso da sua ajuda, sussurrei quando ele atendeu. É sobre as crianças. Acho que estão em perigo. Carlos chegou à minha casa em menos de 1 hora. Seu rosto estava sério, os olhos atentos como sempre foram durante seus 30 anos na polícia. Mesmo aposentado, ele mantinha aquele olhar que parecia enxergar através das pessoas. O que aconteceu, Maria? Perguntou, assim que fechei a porta. Mostrei-lhe o envelope vermelho, as fotos, o dinheiro, o bilhete. Suas mãos experientes manusearam cada item com cuidado, como se fossem evidências de um crime. E talvez fossem. Isso é muito sério, disse finalmente sentando-se à mesa da cozinha. Estes círculos vermelhos, já vi isso antes. O que significa? Perguntei com medo da resposta. É um código usado por traficantes de pessoas. Marca os alvos. Sua voz estava baixa, como se até as palavras fossem dolorosas de pronunciar. Senti o ar fugir dos meus pulmões. Traficantes de pessoas. As palavras ecoaram na minha cabeça como um pesadelo. Mariana? Minha nora? Isso não pode ser verdade, Carlos. As pessoas raramente são quem pensamos que são, Maria. Ele olhou novamente para o bilhete. Este endereço é do Aeroporto Internacional, Terminal 3. Acho que ela planeja tirá-los do país. Ela mencionou uma viagem. Disse que partem amanhã. Carlos ficou em silêncio por um momento, pensativo. Não temos muito tempo. Você tem certeza de que Ricardo não sabe disso? Não está envolvido? Meu filho! Jamais! Ele adora aquelas crianças mais que a própria vida. Onde ele está agora? Viagem de negócios na Ásia. Volta em 2 semanas. Carlos assentiu lentamente.
Conveniente, muito conveniente. Pegou o telefone e fez algumas ligações, falando em códigos que eu não compreendia totalmente. Quando terminou, seu rosto estava ainda mais grave. Tenho um amigo no departamento de polícia que vai investigar discretamente. Mas precisamos de mais provas, Maria. Este envelope sozinho não é suficiente para uma ação imediata. E enquanto isso, vou deixar que ela leve meus netos? Carlos colocou as mãos nos meus ombros. Não. Vamos agir esta noite. Precisamos tirar as crianças de lá antes que seja tarde demais. O plano era arriscado, mas eu não via outra opção. Carlos me levaria até a casa de Ricardo, onde eu inventaria uma desculpa para levar as crianças para dormir na minha casa. Uma vez com eles, nos esconderíamos em um lugar seguro até que tivéssemos provas suficientes para confrontar Mariana legalmente. Chegamos à casa deles por volta das 10 da noite. As luzes da sala ainda estavam acesas. Carlos estacionou a uma distância segura. Seja natural, ele me instruiu. Diga que está com saudades, que quer passar mais tempo com eles antes da viagem. Qualquer coisa que pareça normal. Caminhei até a porta com o coração martelando no peito. Toquei a campainha, ensaiando um sorriso. Mariana abriu a porta, já vestida em um roupão de seda. Seu rosto mostrou surpresa, depois desconfiança. Maria? Algum problema? Nenhum. Forcei um tom casual. Só fiquei pensando nas crianças viajando amanhã e pensei, por que não passam esta última noite comigo? Assim vocês podem terminar de arrumar as malas com calma e eu ganho mais algumas horas com meus netinhos. Ela hesitou, seus olhos me estudando como nunca haviam feito antes. Não sei se é uma boa ideia. As crianças já estão quase dormindo e temos que acordar cedo. Por favor, insisti. Prometo levá-los de volta logo cedo. É que... Desde que José morreu, a casa fica tão vazia à noite. Mencionei meu falecido marido, sabendo que isso sempre a sensibilizava. Funcionou. Seu rosto suavizou ligeiramente. Está bem, disse finalmente. Vou ajudá-los a pegar algumas coisas. Entrei na casa enquanto ela subia as escadas. A sala estava impecavelmente arrumada, como sempre, mas algo chamou minha atenção. 2 malas grandes perto da porta, já fechadas e com etiquetas. Aproximei-me discretamente e consegui ler o destino em uma delas. Buenos Aires. Não a praia, como ela havia dito. Argentina. Meu coração acelerou ainda mais. Mariana desceu as escadas com Pedro e Clara, ainda sonolentos, e uma pequena mochila com suas coisas. Vovó! Clara sorriu correndo para me abraçar. Vamos ter pijama party? Sim, meu amor. Sorri, tentando esconder o pânico crescente. Vai ser muito divertido. Pedro estava mais quieto, observando. Ele sempre foi o mais perceptivo dos dois. Mãe, você vai ficar triste sozinha? Mariana se ajoelhou diante dele. Não, querido. Mamãe tem muito que fazer para nossa viagem amanhã. Vocês vão adorar, prometo. Algo no tom dela me arrepiou. Era como se estivesse se despedindo. Que horas devo trazê-los amanhã? Perguntei, tentando soar normal. Bem cedo. O voo, quer dizer, a viagem sai às 10. Ela se corrigiu rapidamente. Peguei a mão de cada criança e caminhei para a porta. Mariana nos seguiu. Maria! Chamou quando estávamos saindo. Está tudo bem com você? Parece... nervosa. Apenas cansada, respondi. Boa noite, Mariana. No caminho até o carro de Carlos, senti o olhar dela queimando em minhas costas. Só respirei aliviada quando as crianças estavam seguras no banco traseiro e nos afastávamos da casa. Conseguiu? Perguntou Carlos. Sim, sussurrei. E descobri mais uma coisa. Eles não vão para a praia. A mala tinha etiqueta para Buenos Aires. Carlos assentiu gravemente. É pior do que pensávamos. A Argentina é um ponto conhecido para tráfico internacional. As crianças, felizmente, já haviam adormecido no banco traseiro. Pedro abraçava seu urso de pelúcia e Clara segurava firmemente a mão do irmão mesmo no sono. Para onde vamos agora? Perguntei. Para um lugar onde ela não pensaria em procurar.
Tenho uma cabana nas montanhas, a 3 horas daqui. Raramente a uso, e ninguém sabe sobre ela, exceto minha ex-esposa. Enquanto dirigíamos pela estrada escura, olhei para meus netos dormindo pacificamente e senti uma mistura de alívio e medo. Estavam temporariamente seguros, mas o que aconteceria quando Mariana descobrisse que não voltariam? E como eu explicaria para Ricardo o que estava acontecendo? Peguei meu celular e comecei a digitar uma mensagem para meu filho, mas Carlos colocou a mão sobre a minha. Ainda não, advertiu. Não sabemos se o telefone dele está sendo monitorado ou se... Ele hesitou. Se o quê? Se ele está envolvido de alguma forma. Impossível, afirmei. Ricardo jamais faria mal aos próprios filhos. Espero que esteja certa, mas por enquanto não podemos confiar em ninguém. A estrada se tornou mais sinuosa à medida que subíamos a montanha. A noite estava clara, com milhares de estrelas pontilhando o céu. Em qualquer outra situação, teria sido uma vista magnífica. Mas naquele momento só conseguia pensar no perigo que ainda nos espreitava. O que faremos amanhã? Perguntei baixinho para não acordar as crianças. Meu contato na polícia vai obter um mandado para investigar a casa deles e verificar os registros de Mariana. Se encontrarmos mais evidências, poderemos pedir sua prisão preventiva. E se não encontrarmos? Carlos não respondeu imediatamente. Vamos encontrar, disse finalmente. Pessoas envolvidas nesse tipo de atividade sempre deixam rastros. A cabana era pequena, mas acolhedora. Construída quase inteiramente de madeira, tinha 2 quartos, uma sala com lareira e uma cozinha simples. O cheiro de pinho impregnava o ambiente. Carreguei Clara nos braços enquanto Carlos levou Pedro. Colocamos os 2 na cama do quarto menor, cobrindo-os cuidadosamente. Observei seus rostos inocentes à luz fraca do abajur e jurei que faria qualquer coisa para protegê-los. De volta à sala, Carlos verificou as janelas e portas, certificando-se de que tudo estava bem trancado. Consegue dormir um pouco? Perguntou. Vou ficar de vigia primeiro, depois podemos revezar. Assenti, embora duvidasse que conseguiria fechar os olhos. Deitei-me no sofá, enrolada em um cobertor velho, enquanto Carlos sentava-se perto da janela, uma arma que eu não tinha percebido que ele carregava agora visível sobre a mesa. A realidade da nossa situação começou a pesar sobre mim. Em menos de 24 horas, minha vida tinha se transformado em um pesadelo. Mariana, a nora que eu amava como uma filha, estava envolvida em algo terrível. Meus netos corriam perigo, e eu estava fugindo, escondida em uma cabana no meio do nada. O celular de Carlos vibrou, rompendo o silêncio. Ele atendeu rapidamente, falando em voz baixa. Pela sua expressão, as notícias não eram boas. Era meu contato, disse após desligar. Mariana já percebeu que algo está errado. Ligou para vários amigos perguntando por você. Disse que você sequestrou as crianças. Senti um calafrio. Ela está invertendo a situação. Exatamente. E a mais, ela registrou um boletim de ocorrência. A polícia está procurando por você e pelas crianças. O amanhecer chegou com uma névoa densa cobrindo as montanhas. Durante a noite, Carlos e eu tínhamos nos revezado para vigiar, embora eu mal tenha conseguido fechar os olhos. A cabana, apesar de isolada, me parecia exposta demais agora que sabia que a polícia estava nos procurando. Pedro foi o primeiro a acordar. Ele entrou na sala esfregando os olhos, parecendo confuso. Vovó, onde estamos? Sorri, tentando parecer calma. Esta é a cabana do tio Carlos. Achei que seria divertido fazer um passeio surpresa antes da sua viagem. Ele olhou ao redor com curiosidade, depois para Carlos, que ele só tinha visto algumas vezes em festas familiares. E a mamãe? Ela sabe que estamos aqui? Senti um nó na garganta. Claro, querido. Liguei para ela ontem à noite, depois que você dormiu. A mentira me doeu. Mas como explicar a verdade para uma criança de 6 anos? Como dizer que sua própria mãe estava envolvida em algo terrível, algo que eu mesma ainda lutava para compreender? Clara acordou logo depois,
mais animada com a ideia de uma aventura. Enquanto as crianças tomavam o café da manhã que improvisamos com o pouco que havia na despensa, Carlos me chamou para o lado de fora da cabana. Precisamos de um plano melhor, disse ele, olhando para o vale abaixo. Não podemos ficar aqui por muito tempo. Se Mariana registrou um BO, logo estaremos nos noticiários. O que sugere? Meu contato conseguiu o mandado para investigar a casa, mas vai levar tempo. Enquanto isso, preciso que você e as crianças vão para um lugar ainda mais seguro. Mais seguro que aqui? Carlos assentiu. Tenho uma amiga que dirige um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. O endereço é mantido em sigilo, e eles têm protocolos de segurança rigorosos. A ideia de nos separar me aterrorizava, mas entendi a lógica. Carlos precisava estar livre para ajudar na investigação, e eu precisava manter as crianças longe de qualquer perigo. Como chegamos lá? Perguntei. Tenho um carro reserva escondido a alguns quilômetros daqui. Podemos usá-lo para despistar qualquer pessoa que esteja procurando meu veículo. Voltamos para dentro, onde Pedro e Clara brincavam com alguns jogos de tabuleiro antigos que encontraram em uma prateleira. Crianças! Chamei, tentando soar animada. Vamos fazer outra viagem hoje. Será como uma caça ao tesouro. Clara bateu palmas entusiasmada, mas Pedro me olhou com aqueles olhos penetrantes que às vezes me lembravam tanto os do pai. E a nossa viagem com a mamãe? Ela não vai ficar triste? Sentei-me ao lado dele, escolhendo as palavras com cuidado. Às vezes, Pedro, os adultos precisam mudar os planos para manter as crianças seguras. Sua mãe vai entender. Ele não parecia convencido, mas assentiu lentamente. Comecei a arrumar as poucas coisas que tínhamos, enquanto Carlos verificava as notícias no celular. Maria, chamou ele, com o rosto tenso. Você precisa ver isso. Aproximei-me e ele virou a tela para mim. Era uma reportagem de um jornal local online. O título me fez gelar. A avó sequestra netos depois de discutir com a nora. Havia uma foto minha, tirada no último Natal, e fotos de Pedro e Clara. A reportagem citava Mariana, descrevendo-me como emocionalmente instável desde a morte do marido, e alegando que eu tinha ameaçado levá-la à justiça por maus tratos às crianças, sem nenhuma prova. Meu Deus, sussurrei. Ela está distorcendo tudo. É um movimento inteligente, disse Carlos, sombrio. Agora a polícia estará procurando por você com ainda mais empenho, e qualquer denúncia que fizermos contra ela parecerá retaliação. Olhei para as crianças, alheias à tempestade que se formava ao nosso redor. Como eu poderia protegê-las quando o próprio sistema estava sendo manipulado contra nós? Ainda temos o envelope, lembrei. As fotos, o dinheiro, o bilhete. Que agora parecem plantados por você, na versão dela. Maria, não estou dizendo que é impossível, mas ficou muito mais complicado. Respirei fundo, tentando controlar o desespero crescente. O que fazemos então? Seguimos o plano. Você e as crianças vão para o abrigo. Eu vou encontrar meu contato e entregarei o envelope. Ele entende que isso pode ser um caso de tráfico de pessoas e vai investigar adequadamente, independentemente das acusações contra você. 2 horas depois, estávamos prontos para partir. A caminhada até o carro reserva seria longa, especialmente para as pernas curtas de Clara, mas não tínhamos escolha. Lembrem-se, crianças, estamos jogando um jogo, expliquei enquanto ajustava a pequena mochila nas costas de Pedro. Temos que ser muito quietinhos e rápidos, como exploradores da selva. Clara sorriu, mas Pedro continuava sério, seus olhos indo de mim para Carlos e de volta. Era como se ele sentisse que algo estava errado, mesmo sem entender o quê. Começamos a descer a trilha, Carlos na frente, eu atrás com as crianças entre nós. O caminho era íngreme em alguns pontos, e tive que carregar Clara em várias partes. Pedro se mantinha firme, embora pudesse ver que estava cansado. Estávamos a meio caminho quando o som de um helicóptero cortou o ar. Carlos levantou a cabeça, alerta. Fora da trilha, agora! Ordenou, puxando-nos para o denso arvoredo à direita. Nos abaixamos entre as árvores enquanto o helicóptero sobrevoava a área.
Não podia ter certeza se estavam nos procurando ou se era apenas uma coincidência, mas o medo me consumia. Clara começou a chorar baixinho, assustada com a súbita mudança de atmosfera. Shh, está tudo bem, querida, sussurrei, abraçando-a. É só uma parte do jogo. O helicóptero fez mais 2 passagens antes de finalmente se afastar. Só então Carlos sinalizou que podíamos continuar. Estamos quase lá, encorajou, embora eu soubesse que ainda faltava pelo menos 1 hora de caminhada. Pedro de repente parou, olhando para trás. Vovó, o que está acontecendo de verdade? Perguntou, sua voz pequena, mas decidida. Por que estamos nos escondendo de helicópteros? Onde está a mamãe? Troquei um olhar com Carlos. O que dizer? Pedro, comecei, ajoelhando-me para ficar na altura dos seus olhos. Às vezes, os adultos fazem coisas erradas, mesmo aqueles que amamos. Estamos tentando descobrir se sua mãe fez algo assim, e enquanto descobrimos, precisamos manter você e Clara seguros. Seus olhos se encheram de lágrimas. A mamãe fez algo ruim? Ainda não sabemos com certeza, respondi honestamente. Mas encontrei algo que me preocupou muito e precisamos ter certeza de que vocês estão bem. Ele assentiu lentamente, mais maduro do que qualquer criança de 6 anos deveria ser. Vou proteger a Clara, disse, pegando a mão da irmã. O resto da caminhada foi silencioso, cada um absorto em seus próprios pensamentos. Quando finalmente chegamos ao carro, um sedã velho estacionado em uma estrada secundária, estava quase anoitecendo. Carlos nos ajudou a entrar e entregou-me as chaves e um papel com o endereço do abrigo. É a cerca de 100 quilômetros daqui, em direção ao sul, explicou. Minha amiga, Luísa, estará esperando por vocês. Ela já sabe da situação, basta dizer a senha quando chegar. Aurora. Você não vem conosco? Perguntou Clara com os olhos arregalados. Carlos sorriu gentilmente para ela. Tio Carlos tem que ajudar a resolver esse problema, princesa, mas vou encontrá-los em breve. Ele se virou para mim, o rosto novamente sério. Não use cartões de crédito, não ligue para ninguém, não acesse redes sociais, mantenha o celular desligado, exceto para me contatar, e mesmo assim, use apenas o número descartável que programei. Assenti, a gravidade da situação pesando cada vez mais. Carlos me abraçou brevemente. Vai dar tudo certo, Maria. Confie em mim. Entrei no carro e liguei o motor. No banco traseiro, Pedro e Clara acenavam para Carlos, que ficou parado na estrada, observando-nos partir. A estrada era estreita e sinuosa, descendo a montanha em curvas fechadas. Dirigia com extrema cautela, consciente de que carregava as vidas mais preciosas do mundo no banco traseiro. À medida que a noite caía, a tensão no meu corpo aumentava. Cerca de meia hora depois, avistei luzes de veículos na estrada à nossa frente. Vários carros estavam parados, formando o que parecia ser uma blitz policial. Meu coração disparou. Seria impossível dar meia volta sem chamar atenção. O que eu faria se me reconhecessem, se vissem as crianças? Pedro, Clara, chamei, mantendo a voz calma. Precisamos brincar de esconde-esconde agora. Deitem-se no chão do carro e fiquem muito quietinhos até eu dizer que acabou, ok? Eles obedeceram imediatamente, encolhendo-se no espaço entre os bancos. Cobri-os com um cobertor que estava no banco, rezando para que fosse suficiente. À medida que me aproximava da blitz, podia ver policiais verificando cada veículo que passava. Um deles fazia sinal para que eu reduzisse. Respirei fundo, tentando controlar o tremor nas minhas mãos. Parei o carro e abaixei o vidro. Um policial jovem se inclinou, apontando uma lanterna para dentro. Boa noite, senhora. Documentos, por favor. Com o coração batendo como um tambor, entreguei minha carteira de motorista ao policial. Sentia-me exposta, vulnerável, como se cada batida do meu coração gritasse culpada, em código Morse. No chão do banco traseiro, Pedro e Clara permaneciam quietos sob o cobertor. 2 pequenos vultos que pareciam conter todo o sentido da minha vida. O policial examinou meus documentos com atenção.
Depois iluminou novamente o interior do carro. A senhora está sozinha? Perguntou, seus olhos percorrendo o veículo. Sim, respondi, tentando manter a voz firme. Estou indo visitar minha irmã, que está doente. Ele assentiu lentamente, depois apontou a lanterna para o banco traseiro. Meu sangue gelou quando o feixe de luz passou pelo cobertor. O que é isso no banco de trás? Apenas algumas roupas e mantimentos para minha irmã, disse, tentando soar casual. Ela mora sozinha e não consegue sair para fazer compras. O policial ficou em silêncio por um momento que pareceu se estender para sempre. Finalmente, devolveu meus documentos. Tenha cuidado na estrada, senhora. Estamos procurando uma mulher idosa com 2 crianças. Um caso de sequestro. Meus dedos apertaram o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Que terrível, murmurei. Espero que encontrem. Pode seguir, ele disse, fazendo sinal para o próximo carro. Coloquei o veículo em movimento novamente, lutando para controlar o tremor nas minhas pernas. Só quando estávamos a pelo menos 5 quilômetros da Blitz, permiti-me respirar normalmente. Podem sair agora, crianças. Chamei suavemente. Pedro foi o primeiro a emergir, os olhos arregalados e assustados. Eles estão procurando por nós, não estão, vovó? A percepção dele me surpreendeu e assustou ao mesmo tempo. Não exatamente, querido. É tudo um grande mal-entendido que vamos resolver logo. Clara se sentou, esfregando os olhos sonolentos. Estou com fome, vovó. Logo vamos parar para comer algo, prometo. Continuamos pela estrada por mais 1 hora. O céu estava completamente escuro agora, pontilhado de estrelas que normalmente me encantariam. Naquela noite, porém, cada sombra parecia esconder uma ameaça. Finalmente, avistei uma placa indicando a cidade pequena onde ficava o abrigo. Era um lugar discreto, fora do mapa turístico, onde provavelmente poucos nos reconheceriam. Seguindo as instruções de Carlos, estacionei algumas quadras antes do endereço indicado. Não poderíamos chegar de carro, seria muito arriscado. Vamos fazer uma pequena caminhada agora, expliquei às crianças, ajudando-as a sair do veículo. Lembrem-se de ficar bem perto de mim, ok? Pedro pegou minha mão direita, Clara à esquerda. Caminhamos pelas ruas vazias, iluminadas apenas pela luz amarelada dos postes. A cidade parecia dormir profundamente. Apenas um cachorro latindo ao longe quebrava o silêncio. O abrigo ficava em uma casa comum, sem nenhuma placa ou indicação do que realmente era. Apenas o número na porta o diferenciava das demais residências da rua. Toquei a campainha, meu coração novamente acelerado. Uma pequena câmera acima da porta se moveu, focando em nós. Quem é? Perguntou uma voz feminina pelo interfone. Aurora, respondi, a senha que Carlos havia me passado. Houve um momento de silêncio, depois o som de várias trancas sendo abertas. A porta se abriu parcialmente, revelando uma mulher de meia idade com cabelos grisalhos e expressão séria. Entre rápido, disse ela, olhando ao redor para verificar se ninguém nos observava. Uma vez dentro, a porta foi novamente trancada com múltiplos dispositivos de segurança. A mulher se virou para nós, seu rosto suavizando ao ver as crianças. Sou Luísa. Carlos me ligou. Vocês devem estar exaustos, disse ela gentilmente. Vamos primeiro acomodar essas crianças, depois conversamos. O interior da casa era surpreendentemente acolhedor, considerando sua função. Luísa nos conduziu por um corredor até um pequeno quarto com 2 camas de solteiro. Vocês podem ficar aqui. O banheiro é logo ali. Vou buscar algo para comerem. Quando ficamos sozinhos, ajudei Pedro e Clara a se lavarem e se prepararem para dormir. Estavam tão cansados que mal conseguiam manter os olhos abertos. Em minutos, ambos estavam profundamente adormecidos, abraçados um ao outro como sempre faziam quando estavam assustados. Fiquei observando-os por um longo momento, seu sono inocente contrastando violentamente com o pesadelo em que estávamos vivendo. Como havíamos chegado a este ponto? Como Mariana,
A mulher que um dia considerei uma filha poderia estar envolvida em algo tão terrível. Luísa bateu suavemente na porta, chamando-me para a cozinha. Lá, ela havia preparado um chá e alguns sanduíches. Carlos me contou o básico, disse ela, indicando que eu me sentasse. Mas gostaria de ouvir tudo de você. Enquanto comíamos, contei-lhe toda a história. O envelope vermelho, as fotos com os círculos, o dinheiro, a viagem repentina para Buenos Aires, as acusações que Mariana estava fazendo contra mim. Luísa ouvia atentamente, seu rosto experiente não demonstrando surpresa. Depois que terminei, ela suspirou profundamente. Infelizmente, não é a primeira vez que vejo algo assim. Crianças são mercadorias valiosas para certas pessoas, disse, sua voz carregada de anos lidando com o pior da humanidade. O fato de ser a própria mãe envolvida torna tudo mais difícil de provar. Você acha que temos chance? Perguntei, o desespero transparecendo na minha voz. Sempre há chance, Maria. Carlos é bom no que faz e vocês têm evidências. O problema é que agora vocês também são fugitivos. Essa palavra, fugitivos, caiu como uma pedra no meu estômago. Eu, uma senhora de 58 anos que nunca havia sequer recebido uma multa de trânsito, agora era uma fugitiva da lei. Quanto tempo podemos ficar aqui? O tempo que for necessário. Este lugar foi projetado para esconder pessoas em perigo. Temos comida, roupas e, o mais importante, segurança. Ninguém entra sem autorização e poucas pessoas sabem que existimos. Essa informação me trouxe algum alívio. Pelo menos por enquanto, as crianças estariam seguras. Agora vá descansar, aconselhou Luísa. Amanhã será outro dia difícil. Voltei para o quarto e deitei-me na cama vazia ao lado das crianças. Apesar do cansaço extremo, o sono não veio facilmente. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Mariana. Não a versão monstruosa que havia descoberto, mas a jovem doce que conheci anos atrás, segurando Pedro recém-nascido, olhando-o com tanto amor que parecia impossível imaginar que um dia planejaria vendê-lo. O que havia acontecido? Quando ela mudou? Ou sempre fora assim, e eu estivera cega demais para ver? Com essas perguntas torturantes, finalmente adormeci em um sono agitado, cheio de pesadelos, onde corria sem parar, carregando duas crianças, sempre perseguida por sombras sem rosto. Acordei sobressaltada com o toque suave de Luísa no meu ombro. Maria, desculpe acordá-la, mas Carlos está ao telefone. Parece importante. Levantei-me rapidamente, notando que as crianças ainda dormiam. O relógio na parede marcava 6h30 da manhã. Na cozinha, Luísa me entregou um telefone antigo, desses pré-pagos impossíveis de rastrear. Carlos? Maria, graças a Deus, vocês chegaram bem? A voz dele estava tensa. Sim, estamos seguros. O que aconteceu? A situação piorou. Mariana deu uma entrevista na televisão ontem à noite, chorando, implorando pela volta dos filhos. Ela alega que você tem um histórico de comportamento errático desde a morte do seu marido e que sempre foi possessiva com as crianças. Senti uma onda de náusea. Isso é mentira. José morreu há 5 anos. Nunca tive problemas psicológicos. Eu sei, Maria. Mas ela está jogando bem. Apresentou fotos de mensagens onde você critica os métodos de educação dela, fala sobre como as crianças deveriam passar mais tempo com você. Coisas normais entre sogra e nora, mas que agora parecem suspeitas quando tiradas de contexto. Fechei os olhos, tentando controlar a raiva e o medo. E quanto ao envelope? As provas? Estamos investigando. Meu contato conseguiu o mandado para a casa dela, mas não encontrou nada comprometedor. O computador e o celular dela estão limpos. É como se ela soubesse que seria investigada e tivesse se preparado. E o homem? O tal de Cortés que assinou o recibo de transferência? Existe um Eduardo Cortés, registrado como funcionário de uma empresa de exportação em Buenos Aires. Estamos verificando se há conexão. A esperança que eu tinha começava a diminuir. Mariana era mais esperta do que eu imaginava. Havia planejado tudo meticulosamente.
O que fazemos agora, Carlos? Continuem escondidos. Estou seguindo algumas pistas e pedi ajuda a um amigo jornalista. Se conseguirmos expor essa rede de tráfico, teremos mais chances de provar sua inocência. Depois de desligar, fiquei sentada na cozinha, observando o sol nascente pela janela pequena. Luísa colocou uma xícara de café forte na minha frente. Más notícias? Perguntou. Mariana está ganhando a batalha na opinião pública. Fez de mim uma vilã. Luísa assentiu compreensivamente. É uma tática comum. Primeiro, desacreditar quem representa a ameaça. Depois, agir quando todos estão distraídos, olhando na direção errada. Como vou explicar isso para as crianças? Pedro já está suspeitando que algo está muito errado. A verdade, Maria. Simplificada, adequada à idade deles, mas ainda assim, a verdade. Crianças percebem quando estamos mentindo, e isso só aumenta o medo. Ela estava certa, é claro. Mas como eu poderia dizer a duas crianças pequenas que sua própria mãe estava planejando vendê-las? O som de passinhos no corredor interrompeu meus pensamentos. Clara entrou na cozinha, esfregando os olhos, seu cabelo loiro todo despenteado. Bom dia, vovó, disse sonolenta, subindo no meu colo. Onde está o papai? Ele já sabe do nosso jogo de esconde-esconde? Abracei-a com força, sentindo seu corpinho quente contra o meu. Como poderia alguém querer machucar um ser tão inocente? Ainda não, querida, mas logo ele vai saber, prometo. Pedro apareceu na porta, mais desperto e sério do que qualquer criança de 6 anos deveria ser. Vovó, vi a mamãe na TV ontem à noite. Ela estava chorando. Meu coração falhou uma batida. Você viu? Como? Ele apontou para uma pequena televisão no canto da cozinha. Quando você dormiu, eu acordei e liguei bem baixinho. A mamãe estava dizendo que você nos levou sem permissão. Olhei para Luísa, que assentiu levemente, encorajando-me a ser honesta. Pedro, venha aqui, chamei, estendendo o braço. Ele se aproximou e eu o puxei para perto, com Clara ainda no meu colo. Há coisas que crianças não deveriam ter que entender, mas às vezes precisamos ser corajosos e enfrentar verdades difíceis. Sentados na pequena cozinha do abrigo, com os primeiros raios de sol entrando pela janela, encarei a tarefa mais difícil da minha vida: explicar para Pedro e Clara por que estávamos fugindo de sua própria mãe. Lembram quando assistimos aquele filme sobre o menino que se perdeu e pessoas más tentaram levá-lo para longe? Comecei, buscando alguma referência que pudessem compreender. Pedro assentiu lentamente, seus olhos fixos em mim. Às vezes, existem pessoas más que querem levar crianças para longe de suas famílias. Continuei, escolhendo cada palavra com cuidado. E descobri que talvez a mamãe estivesse falando com pessoas assim. Clara franziu a testa, confusa. A mamãe não é má. Não, querida, talvez ela esteja sendo enganada também, ou talvez tenha feito escolhas erradas. Não sabemos tudo ainda. Mas encontrei algo que me deixou muito preocupada e por isso precisei trazer vocês para um lugar seguro até entendermos o que está acontecendo. Pedro, sempre mais perceptivo, perguntou em voz baixa: é por causa daquele envelope vermelho que você encontrou no casaco dela? Surpreendi-me com sua observação. Sim, Pedro, como você sabe disso? Eu vi você olhando para ele no dia que fomos para a sua casa. Depois você ficou diferente, triste. Meu coração apertou ao perceber que ele havia notado muito mais do que eu imaginava. Havia coisas preocupantes naquele envelope. Fotos de vocês com marcas estranhas e um bilhete sobre uma entrega. Que tipo de entrega? Perguntou Clara, inocentemente. Luísa, que havia permanecido quieta até então, interveio gentilmente. Quem quer um chocolate quente? Tenho alguns biscoitos também. Clara iluminou-se imediatamente, a pergunta esquecida. Mas Pedro continuou me olhando, seus olhos refletindo uma compreensão além de seus anos. A mamãe ia nos entregar para pessoas más, não é? Ele sussurrou.
As lágrimas que eu vinha contendo finalmente transbordaram. Puxei-o para mais perto, incapaz de confirmar com palavras, mas meu silêncio foi resposta suficiente. Está tudo bem, vovó, disse ele, com uma maturidade assustadora. Eu vou cuidar da Clara. Não vou deixar ninguém nos levar. Abracei-o com força, maravilhada com sua coragem e devastada por ele precisar dela tão cedo. Após o café da manhã, Luísa mostrou às crianças a pequena área de lazer nos fundos da casa, um pátio cercado por muros altos, mas com espaço suficiente para brincarem sob o sol. Enquanto eles exploravam, ela se sentou comigo na varanda, de onde podíamos observá-los. Você foi corajosa em falar a verdade, disse ela. Não sei se foi a coisa certa. Pedro parece tão marcado. Crianças são mais resilientes do que pensamos, e é melhor que entendam, mesmo que parcialmente, do que vivam no escuro, imaginando coisas ainda piores. Observei Pedro empurrando Clara no balanço improvisado, sua postura protetora, seu olhar constantemente verificando o entorno. Um menino de 6 anos não deveria carregar tal peso. Quanto tempo acha que teremos que ficar escondidos? Perguntei. Impossível dizer. Casos como este podem se arrastar, mas Carlos é bom no que faz. Se houver um caminho, ele encontrará. O dia transcorreu lentamente. Tentei manter as crianças ocupadas com jogos e histórias, enquanto minha mente não parava de reviver cada momento, cada pista que poderia ter me alertado sobre o que Mariana estava planejando. Ao anoitecer, o telefone tocou. Era Carlos novamente. Consegui falar com Ricardo, disse ele, referindo-se ao meu filho. Foi complicado, mas expliquei o que descobrimos. E? O que ele disse? Perguntei ansiosa. Ele está voltando imediatamente. Deve chegar amanhã. Maria, ele não sabia de nada, tenho certeza, ficou devastado. Uma parte de mim sentiu alívio ao saber que meu filho não estava envolvido, mas outra parte doía por ele. Descobrir que a mulher que amava estava planejando vender seus próprios filhos. Ele quer falar com as crianças? Sim, mas aconselhei a esperar. Qualquer comunicação agora pode ser rastreada. Melhor ele vir pessoalmente. Após desligar, transmiti a novidade a Luísa, que assentiu pensativa. Isso pode mudar tudo. Se o pai estiver do seu lado, as acusações de Mariana perdem força. Naquela noite, enquanto colocava as crianças para dormir, Pedro fez uma pergunta que me pegou desprevenida. Vovó, o papai vai ficar do nosso lado ou da mamãe? Sentei-me na beira da cama, acariciando seu cabelo. Do nosso lado, Pedro. Seu pai ama vocês mais do que qualquer coisa no mundo. Mas ele também ama a mamãe, observou ele. Sim, mas quando descobrir o que ela estava planejando, vai entender por que tivemos que fugir. Ele ficou em silêncio por um momento. Ela vai para a prisão? A pergunta me atingiu como um soco. Era uma possibilidade real que eu mesma havia evitado contemplar. Não sei, querido. Depende do que descobrirmos. Às vezes, pessoas que fazem coisas erradas precisam passar um tempo longe para aprenderem a fazer o certo. Como um castigo. Algo assim. Mas vamos nos preocupar com isso depois, ok? Agora é hora de dormir. Beijei sua testa e a de Clara, que já dormia profundamente, e saí do quarto deixando a porta entreaberta. Na sala, Luísa assistia ao noticiário noturno em volume baixo. Congelei ao ver o rosto de Mariana na tela, seguido pelo meu e fotos das crianças. O caso do sequestro das crianças Oliveira continua mobilizando as autoridades, dizia a repórter. Maria Esperança, avó das crianças, continua foragida após levar Pedro, 6, e Clara, 4, sem autorização. A mãe, Mariana Oliveira, fez um novo apelo hoje. A imagem cortou para Mariana com os olhos vermelhos de chorar, falando diretamente para a câmera. Maria, se você está assistindo, por favor, traga meus filhos de volta. Eles precisam da mãe deles. Não sei por que você está fazendo isso, mas podemos resolver. Por favor.
Sua voz embargou e ela cobriu o rosto com as mãos, em uma demonstração de desespero que parecia genuína. A polícia intensificou as buscas, continuou a repórter, e pede que qualquer pessoa com informações entre em contato. Luísa desligou a TV quando percebeu minha expressão. Ela é boa, comentou. Se eu não soubesse da verdade, acreditaria nela. Afundei no sofá, sentindo o peso da situação mais do que nunca. Como lutamos contra isso? Ela tem toda a mídia a seu favor, tem a polícia procurando por nós. Somos os vilões desta história. Por enquanto, respondeu Luísa, a verdade tem um jeito de vir à tona, mais cedo ou mais tarde. Mas e se for tarde demais? E se nos encontrarem antes disso? Ela segurou minha mão firmemente. Não vão encontrar. Este lugar foi construído para proteger pessoas em situações como a sua. E amanhã, Ricardo estará aqui. Isso vai mudar o jogo. Tentei me agarrar a essa esperança, mas o rosto suplicante de Mariana na televisão não saía da minha mente. Como alguém podia mentir tão bem? Como eu, que sempre me considerei uma boa juíza de caráter, pude ser tão enganada? Na manhã seguinte, acordei com o som de vozes sussurradas na cozinha. Levantei-me silenciosamente, deixando as crianças dormirem. Ao me aproximar, reconheci a voz de Carlos e outra que fez meu coração saltar. Ricardo. Meu filho estava sentado à mesa, com aparência exausta, barba por fazer e olhos vermelhos que indicavam noites sem dormir. Quando me viu, levantou-se imediatamente. Mãe, disse ele, sua voz embargada. Corri para abraçá-lo, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Ricardo, graças a Deus você está aqui. Ele me abraçou com força, como se eu pudesse desaparecer a qualquer momento. Carlos me contou tudo, me mostrou o envelope, as fotos. Sua voz falhou. Como ela pôde? Como Mariana pôde fazer isso com nossos filhos? Afastei-me para olhar seu rosto, procurando algum sinal de dúvida, de que talvez ele não acreditasse plenamente na minha versão. Não encontrei nenhum. Seus olhos refletiam apenas dor e determinação. Onde estão eles? Perguntou. Ainda dormindo. Pedro vai ficar tão feliz em ver você. Como se invocado por minhas palavras, ouvimos uma exclamação vinda da porta da cozinha. Papai! Pedro correu, lançando-se nos braços de Ricardo, que o ergueu no ar, abraçando-o com toda a força que ousava sem machucá-lo. Pedro, meu filho, murmurou Ricardo, beijando sua cabeça repetidamente. Você está bem? Está seguro? Sim, papai. A vovó está cuidando da gente. Estamos escondidos das pessoas más. Ricardo olhou para mim por cima da cabeça do filho, seus olhos brilhando de lágrimas contidas. Logo depois, Clara também acordou, e a cena se repetiu com ainda mais emoção. Minha netinha se agarrou ao pai como se nunca mais fosse soltá-lo, repetindo papai, papai como um mantra. Enquanto as crianças tomavam café, Carlos, Ricardo, Luísa e eu nos reunimos na sala para discutir os próximos passos. Ricardo, sua presença muda tudo, explicou Carlos. Com você apoiando a versão de Maria, podemos apresentar o caso sob uma nova perspectiva. Não é mais uma avó sequestrando os netos, mas um pai protegendo seus filhos de um esquema de tráfico. Eu quero justiça, disse Ricardo, sua voz dura como nunca ouvi antes. Quero que Mariana pague pelo que planejou fazer. E ela vai, garantiu Carlos, mas precisamos ser estratégicos. Ela é esperta, apagou rastros. Precisamos de mais provas para incriminá-la definitivamente. Que tipo de provas? Perguntei. Idealmente uma confissão, ou evidência direta do contato dela com a rede de tráfico. Meu amigo jornalista está investigando esse tal de Eduardo Cortés em Buenos Aires. Se conseguirmos estabelecer a conexão, Ricardo bateu na mesa frustrado. Isso pode levar semanas. Enquanto isso, somos fugitivos e meus filhos estão escondidos como criminosos. Existe outra opção, disse Luísa calmamente. Todos se viraram para ela. Ricardo poderia procurar Mariana, fingindo que não sabe de nada, que está tão desesperado quanto ela para encontrar as crianças. Ganhar sua confiança, tentar fazê-la revelar algo.
O silêncio que seguiu era denso, carregado de tensão. Seria arriscado, alertou Carlos. Se ela desconfiar... Ela não vai, interrompeu Ricardo, seus olhos agora ardendo com determinação. Ela acredita que eu sou tão manipulável quanto sempre fui. Vai pensar que estou do lado dela, como sempre estive. Olhei para meu filho, vendo nele uma força que não reconhecia. O menino sensível que criei havia se transformado em um homem disposto a tudo para proteger seus filhos. Tem certeza de que consegue, Ricardo? Terá que olhar nos olhos dela, sabendo o que ela planejava fazer. Ele assentiu gravemente. Por Pedro e Clara, posso fazer qualquer coisa. Até mesmo fingir que ainda amo a mulher que quase destruiu nossa família. O plano foi meticulosamente elaborado durante o restante daquele dia. Ricardo passaria a noite conosco e partiria ao amanhecer, voltando à vida pública com uma história cuidadosamente construída. Havia retornado às pressas ao saber do desaparecimento dos filhos e estava tão desesperado quanto Mariana para encontrá-los. Precisamos ensaiar cada detalhe, insistiu Carlos. Mariana é astuta. Qualquer inconsistência pode levantar suspeitas. Ricardo assentiu, absorvendo cada instrução com atenção intensa. Direi que fui informado sobre o sequestro por um colega que viu a notícia, que tentei contato com minha mãe, mas ela não atende, que estou confuso e devastado. Exatamente, concordou Carlos. E quando encontrar Mariana, mostre-se solidário, compreensivo. Diga que sempre achou que havia algo estranho no comportamento da sua mãe desde a morte do seu pai. Reforce a narrativa dela. Cada palavra daquelas instruções me doía, mesmo sabendo que eram necessárias. A ideia de meu próprio filho alimentando mentiras sobre mim, mesmo que temporariamente, era dolorosa. E quanto às crianças? Perguntei. Precisam saber que o pai está indo embora novamente? Ricardo se ajoelhou diante de Pedro e Clara, que brincavam no tapete da sala, aparentemente alheios à tensão que dominava os adultos. Crianças, o papai precisa sair por um tempo, começou ele, sua voz gentil, mas firme. É para ajudar a resolver esse problema com a mamãe. Pedro imediatamente parou de brincar, seus olhos atentos. Você vai falar com ela? Ricardo hesitou, olhando para mim rapidamente. Havíamos decidido ser honestos com as crianças, dentro dos limites do que podiam compreender. Sim, filho. Vou falar com ela e tentar entender por que ela fez o que fez. Ela vai dizer que é mentira, disse Pedro, surpreendendo a todos com sua percepção. Vai dizer que a vovó está louca. Ricardo engoliu em seco, claramente abalado pela clareza do filho. Provavelmente. Mas eu sei a verdade agora, Pedro. Vi as provas. Não vou acreditar nas mentiras dela. Promete? Insistiu o menino. Prometo. Nunca mais vou deixar que nada de mal aconteça com vocês. Clara, que estivera observando silenciosamente, aproximou-se do pai. Quando vamos para casa, papai? A pergunta inocente pairou no ar como uma nuvem pesada. Casa. Um conceito que havia perdido todo o significado nos últimos dias. O lugar que deveria ser um refúgio havia se tornado o epicentro de uma traição impensável. Logo, princesa, respondeu Ricardo, abraçando-a. Talvez não para a mesma casa, mas para um lugar onde estaremos todos juntos e seguros. Depois que as crianças foram dormir, os adultos permaneceram acordados até tarde, refinando cada detalhe do plano. Ricardo precisaria usar um telefone descartável para se comunicar conosco, tomando cuidado extremo para não ser rastreado. Qualquer evidência que conseguisse obter deveria ser imediatamente repassada a Carlos. O ideal seria gravar uma confissão, disse Carlos, mas ela provavelmente verificará se você está com algum dispositivo de gravação. Posso usar meu telefone normal, sugeriu Ricardo, deixar o gravador ligado no bolso. Arriscado, mas pode funcionar. Só não deixe que ela pegue seu telefone por nenhum motivo. A manhã chegou rápido demais. Ricardo abraçou os filhos demoradamente, prometendo voltar logo. Pedro, com uma maturidade que partia meu coração, pediu ao pai que tivesse cuidado. Clara chorou, não querendo soltá-lo. Vai ficar tudo bem,
Ele prometeu a todos nós antes de partir. Vou acabar com isso de uma vez por todas. Observei pela janela enquanto Carlos o levava embora no carro, sentindo uma mistura de esperança e terror. E se Mariana descobrisse? E se algo desse errado? As horas que se seguiram foram as mais longas da minha vida. Tentei me manter ocupada com as crianças, inventando jogos, contando histórias, qualquer coisa para afastar minha mente das possibilidades terríveis que a assombravam. No fim daquela tarde, recebemos a primeira mensagem de Ricardo. Encontrei M. Ela está como esperado, devastada, acusando H. Vou ficar na casa dela esta noite. Continuem onde estão, tudo sob controle. A mensagem era curta e codificada, como havíamos combinado. M era Mariana, H era eu. Apesar da brevidade, senti um alívio momentâneo. Pelo menos ele havia estabelecido o contato inicial sem levantar suspeitas. O primeiro passo foi dado, disse Carlos, guardando o telefone. Agora precisamos ser pacientes. Paciência, uma virtude que nunca me faltou durante toda a minha vida, mas que agora parecia completamente fora de alcance. Cada minuto longe das notícias de Ricardo era uma tortura. Pedro estava silencioso desde a partida do pai, sentado na janela por horas, observando a rua como se esperasse vê-lo retornar a qualquer momento. Clara, menos consciente da gravidade da situação, adaptava-se melhor, brincando com algumas bonecas que Luísa havia providenciado. Pedro, chamei suavemente, sentando-me ao seu lado na janela. Quer jogar um jogo? Ele balançou a cabeça negativamente, sem desviar os olhos da rua. O papai vai conseguir, vovó? A pergunta me pegou desprevenida. Conseguir o quê, querido? Fazer a mamãe contar a verdade. Abracei-o, sentindo seu corpinho tenso contra o meu. Seu pai é muito inteligente e corajoso. Se alguém pode conseguir, é ele. E se ela machucar ele também? O medo em sua voz fez meu coração apertar. Isso não vai acontecer, Pedro. Há muitas pessoas protegendo seu pai. Não mencionei que meu próprio coração estava repleto dos mesmos temores. Naquela noite, depois que as crianças finalmente adormeceram, Luísa, Carlos e eu nos reunimos na cozinha, falando em voz baixa. O que sabemos sobre esse tal de Cortés? Perguntei. Meu contato na Interpol confirmou que Eduardo Cortés está na lista de vigilância há anos, respondeu Carlos. Suspeito de envolvimento em diversos casos de tráfico humano, mas nunca preso por falta de provas concretas. Tem conexões com redes criminosas na Argentina, Paraguai e Brasil. E a conexão com Mariana? Ainda não temos prova direta, apenas o recibo com a assinatura dele. Mas se Ricardo conseguir fazê-la falar... A conversa foi interrompida pelo toque do telefone descartável. Carlos atendeu imediatamente, colocando no viva-voz. Ricardo? A voz do meu filho soou tensa, quase um sussurro. Estou no banheiro, não posso falar muito. Ela está desconfiada. Verificou meu telefone quando fui tomar banho, mas não encontrou nada porque usei o descartável. Ela mencionou algo sobre os planos dela? Nada concreto ainda, mas encontrei algo no computador dela. E-mails deletados que consegui recuperar. Conversas com alguém chamado EC, sobre entregas especiais e mercadorias valiosas. Troquei um olhar com Carlos. EC. Eduardo Cortés. Ricardo, isso é excelente, disse Carlos. Consegue copiar esses e-mails? Já enviei para o endereço que você me deu, mas preciso de mais, algo definitivo. Ela está planejando uma ligação amanhã com alguém. Acho que é ele. Pode gravar? Vou tentar. Preciso desligar agora. Ela pode suspeitar se eu demorar muito. A ligação encerrou abruptamente, deixando-nos em um silêncio tenso. Ele está correndo um risco enorme, murmurei. Ricardo sabe o que está fazendo, assegurou Carlos, embora sua expressão não escondesse a preocupação. Os e-mails são um bom começo. Se conseguirmos uma gravação dela discutindo os planos explicitamente... E se não conseguirmos? Perguntei. Quanto tempo mais podemos manter as crianças escondidas assim?
Luísa colocou a mão sobre a minha. O tempo que for necessário, Maria. Elas estão seguras aqui. Mas por quanto tempo? A pergunta não dita pairava entre nós. No dia seguinte, as horas se arrastaram sem notícias de Ricardo. Tentei manter as crianças distraídas, mas minha própria ansiedade era difícil de esconder. Pedro me observava com olhos atentos, percebendo cada expressão de preocupação que eu tentava mascarar. À tarde, Carlos saiu para encontrar seu contato e verificar os e-mails que Ricardo havia enviado. Quando retornou, seu rosto estava iluminado por um entusiasmo cauteloso. São reais, anunciou ele. Conversas explícitas sobre valores, datas e mercadorias. Não mencionam crianças diretamente, mas a linguagem codificada é típica de traficantes. É suficiente? Perguntei esperançosa. Não ainda. Poderia alegar que eram negócios legítimos, que não sabia do verdadeiro propósito. Precisamos de algo que a incrimine diretamente. Foi quase meia-noite quando o telefone tocou novamente. Carlos atendeu rapidamente. Ricardo? Mas não era a voz do meu filho que ouvimos. Era uma mulher, falando rapidamente em tom urgente. Carlos, sou eu, Mariana. Congelei ao ouvir aquela voz, a voz da mulher que um dia considerei uma filha e que agora era a fonte do nosso pesadelo. Como você conseguiu este número? Perguntou Carlos, sinalizando para que eu permanecesse em silêncio. Ricardo, ela respondeu. Encontrei o telefone descartável. Sei que vocês estão com as crianças. Sei o que vocês pensam que eu fiz. A sala pareceu girar ao meu redor. Se ela tinha o telefone de Ricardo... Onde está meu filho? Exigi, incapaz de me conter. Maria, a voz dela suavizou. Eu sabia que você estaria aí. Ricardo está bem, está dormindo. Coloquei um sonífero na bebida dele. Você o drogou? Gritei horrorizada. Apenas para que possamos conversar sem interferência. Escutem. Eu sei como isso parece, mas não é o que vocês pensam. Não é o que pensamos? Repeti, incrédula. Encontrei as fotos, Mariana, os círculos vermelhos, o dinheiro, o bilhete sobre a entrega. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Não era o que parecia, disse ela finalmente, sua voz mais baixa. Sim, eu estava envolvida com Cortés. Sim, havia dinheiro e planos, mas não do jeito que você imagina. Então nos explique, desafiou Carlos. Não por telefone. Quero ver meus filhos. Preciso ver que estão bem. Nunca, declarei firmemente. Nunca mais você chegará perto deles. Maria, por favor, há coisas que você não sabe. Deixe-me explicar pessoalmente. Só eu, sem polícia, sem ninguém mais. Por que deveríamos confiar em você? Perguntou Carlos. Porque tenho informações que vocês precisam. Sobre Cortés, sobre a rede, informações que podem proteger Pedro e Clara definitivamente. Carlos cobriu o telefone com a mão e nos olhou. Pode ser uma armadilha, sussurrou Luísa. Ou ela pode estar dizendo a verdade, respondeu Carlos. Se tem informações valiosas. Ou pode estar tentando localizar as crianças, alertei. Carlos pensou por um momento, depois falou ao telefone novamente. Vamos nos encontrar em terreno neutro, sem as crianças. Não, respondeu Mariana imediatamente. Preciso vê-los, preciso saber que estão bem. Isso não está em negociação, declarou Carlos. Encontro apenas com adultos, ou nada feito. Outro longo silêncio. Tudo bem, cedeu Mariana finalmente. Onde e quando? Carlos deu instruções para um encontro em um café público no centro da cidade às 10 horas do dia seguinte. Venha sozinha. Se virmos qualquer sinal de polícia ou de qualquer outra pessoa, desapareceremos para sempre com as crianças. Entendido. E Carlos, cuide do Ricardo. Ele realmente não sabia de nada. Ele realmente me ama. A ligação terminou, deixando-nos em um silêncio pesado. Minha mente girava com possibilidades, todas aterradoras. E se for uma armadilha? Perguntei. E se ela estiver rastreando o telefone agora? É um pré-pago descartável, assegurou Carlos. E não vamos ao local que indiquei.
Era apenas para despistar. O verdadeiro encontro será em outro lugar. Você realmente acredita que ela tem algo importante a dizer? Carlos suspirou. Não sei. Mas se tiver informações sobre a rede de tráfico, pode ser valioso. E precisamos saber o que aconteceu com Ricardo. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Não consegui dormir, imaginando meu filho drogado, indefeso, nas mãos da mulher que havia traído sua confiança da pior maneira possível. Pela manhã, após um café da manhã tenso, Carlos partiu para o encontro, prometendo manter contato através de outro telefone descartável que Luísa havia providenciado. Não responderei a menos que seja seguro, avisou.